Salve, salve nação! Chegando agora as últimas notícias do nosso Mengão. Jorge Sampaoli está insatisfeito. Depois de mais uma derrota para um time considerado pequeno, o treinador do Flamengo pede mais vontade e determinação em todas as partidas. Vamos acompanhar tudo agora sobre o nosso Mengão. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Vergonhosa para um time de menor expressão. É vergonhoso você perder de 3-0 para o Cuiabá, tendo o elenco que tem o Flamengo. Eu fiz, inclusive, a live ontem, eu mostrei toda essa situação, e para deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Não mudo de opinião. Acho uma vergonha, sim, perder para o Cuiabá, e o Flamengo não pode mais ter esse pretexto de time reserva. Um clube que gasta tanto quanto o Flamengo em reforços, um clube que traz tantos jogadores de peso, não pode alegar que perdeu para o Cuiabá porque estava com o time reserva. O time reserva do Flamengo tem que jogar muito melhor do que jogou ontem. O time reserva do Flamengo tem que ter muito mais vontade do que mostrou ontem. Muito mais. Eu vou listar aqui Everton Cebolinha, desde que chegou não jogou nada. Eu li uma coisa que realmente é verdade, que se você juntar jogadores que estavam em campo ontem, Everton Cebolinha, aí você tem Pedro, aí você tem Varela, aí você tem Thiago Maia, Davi Luiz, Pablo. Se você juntar todos esses jogadores que estavam ontem em campo do Flamengo, eles custaram para o Flamengo cerca de R$500 milhão. 500 milhões de reais, se você juntar os principais jogadores que estavam em campo ontem como titular. Então não dá para alegar que a apatia daquele time, que o jogo ridículo do time, está ligado a seu time reserva. Senão, para que o Flamengo faz um grande elenco? E aí eu apurei muito com relação ao Sampaoli. O que o Sampaoli teria achado, né, desse jogo de ontem? Dessa situação de ontem, a informação que eu tenho é: Sampaoli está bem indignado, o Sampaoli está bem puto, essa é a palavra, com as atuações abaixo da média e com a apatia do time em jogos contra times de menor expressão. O Sampaoli está incomodado com isso, porque o Sampaoli ele quer ver motivação dos jogadores em todos os jogos. Ele quer ver sangue nos olhos dos jogadores em todos os jogos. E isso tem incomodado o Sampaoli. Tem incomodado, inclusive é um assunto que o Sampaoli costuma conversar com a sua comissão técnica sobre como ter um time motivado em todos os jogos. E o que mais incomoda o Sampaoli, e aí foi algo que ele até deixou bem claro na coletiva, é que ele prioriza o Campeonato Brasileiro. O Sampaoli, o treinador Sampaoli, considera para ele o Campeonato Brasileiro mais importante. Então isso aumenta ainda mais a revolta do Sampaoli com essa situação do time do Flamengo jogar de forma apática, principalmente contra adversários de menor expressão no Campeonato Brasileiro. O Sampaoli deixou claro na coletiva: minha prioridade é o brasileiro, é o campeonato que eu tenho mais vontade de ganhar, é meu campeonato favorito, é o campeonato que eu cheguei perto de conquistar com o Santos e com o Atlético Mineiro. Então eu tenho uma ambição de conquistar esse título. E para um cara que é ambicioso como o Sampaoli, para um cara que respira trabalho como o Sampaoli, essa situação é muito incômoda. E é isso que as pessoas que eu conversei, eu falei com 2 pessoas dentro do Flamengo, deixam claro que o Sampaoli está, sim, revoltado com essa situação. Que o Sampaoli não consegue entender como que jogador profissional mostra uma certa apatia em jogos do Campeonato Brasileiro. Não interessa o adversário. O que interessa para ele é o campeonato. O que interessa para ele é a dimensão do campeonato. E o Sampaoli está muito incomodado de ter no Campeonato Brasileiro, que é o favorito dele, muitas vezes um Flamengo apático, porque parece que o Flamengo é outro time em competições de mata-mata.
Isso não pode acontecer. Um elenco como o do Flamengo, na minha opinião e até na opinião do Sampaoli, ele pode disputar todos os títulos da temporada. Se o Flamengo resolver focar direito no Campeonato Brasileiro também, ele poderia sim, agora eu já estou achando muito difícil, mas poderia sim brigar por esse título. Então, o que o Sampaoli, inclusive, costuma desabafar nos bastidores é: o time deveria entrar até mais motivado contra times menores, porque é onde é mais fácil ganhar ponto, é onde é mais fácil fazer a diferença para os seus rivais. Jogo grande pode te dar mais tesão, pode ter mais rivalidade, mas é mais difícil ganhar. Gente, seria muito fácil o Flamengo ganhar do América Mineiro no Maracanã lotado se o Flamengo tivesse motivado, se o Flamengo jogasse seu máximo, se o Flamengo jogasse como jogou contra o Grêmio. O Flamengo jamais perderia de 4-0 para o Bragantino e de 3-0 para o Cuiabá se ele entrasse focado como entrou contra o Grêmio, se ele entrasse focado como entrou no segundo tempo contra o Atlético Mineiro, se ele entrasse focado até mesmo como ele entrou contra o Olímpia, que poderia ter sido um resultado melhor. É um Flamengo em mata-mata e é outro Flamengo no Brasileiro. E isso tem incomodado o Sampaoli. Isso tem incomodado muito o Sampaoli. Isso não é suposição, isso é informação. Eu falei com pessoas de dentro do Flamengo, eu falei com pessoas fortes no futebol do Flamengo e pessoas que deixam claro essa indignação do Sampaoli. Um treinador, ele deixou claro ontem na coletiva. Gente, essa informação de bastidor, eu fui até atrás quando eu vi a coletiva do Sampaoli, porque ele deixou claro ontem na coletiva o quão puto ele estava dele focar no brasileiro, dele ter o brasileiro como prioridade e o time não. Eu vou até ler aqui uma aspa do Sampaoli, que eu não posso colocar aqui por causa de direito autoral, sobre Campeonato Brasileiro, que deixa muito claro que ele ficou puto. Eu trago essa informação, claro, para somar. É uma confirmação. O Sampaoli está muito incomodado dessa falta de disputa do Flamengo no Campeonato Brasileiro em jogos contra times de menor expressão. Isso é o principal. Em jogos contra times de menor expressão. Porque o que parece para o treinador? Que tem jogos que o Flamengo entra mais acomodado. Que tem jogos que o Flamengo não entra com sangue nos olhos. Isso é uma informação que eu tenho do bastidor. E é uma informação que bate muito com o que disse o Mauro César Pereira. Porque o Mauro César Pereira ele chegou a dar uma declaração que incomodou muito o elenco do Flamengo, quando ele diz que parece que os jogadores do Flamengo eles escolhem jogos, né? O Mauro falou isso e ele reforçou. Ele falou que ele não se arrepende de ter dito que ele acredita que jogadores do Flamengo escolhem jogos, porque realmente parece na opinião dele. E é isso que está aparecendo também, se a gente for ver as declarações públicas do Sampaoli, e isso que eu estou apurando, que o Sampaoli acha, que o Sampaoli percebe que ele tem jogadores de alto escalão, que muitas vezes focam muito em jogos grandes, e quando tem jogos contra times menores, dão uma acomodada. Eu vou falar aqui, ó, olha essa declaração do Sampaoli. Essa declaração do Sampaoli, ela deixa muito claro, eu fico muito iludido com o Brasileirão. Para mim, é o torneio mais importante. O torneio, nas 2 vezes estive muito perto, é minha competição favorita. Quando ele fala isso, ele mostra que ele está puto de não ver um foco dos jogadores do Flamengo nessa competição. E aí ele continua, tem que mudar rápido a cabeça dos jogadores. Não podemos demorar para prestar atenção. Olha o que ele diz, tem que mudar rápido a cabeça dos jogadores, porque nesse tipo de jogo está demorando para prestar atenção. Só quando começa a levar a porrada é que acorda. Então, isso tem incomodado o Sampaoli. E ele tem que se incomodar mesmo. Porque ele tem um time capaz de brigar por todas as competições que parece que foca em 2. Parece que esse Flamengo foca em Copa do Brasil e Libertadores, que foi o que aconteceu no ano passado. Mas no ano passado, o Dorival Júnior queria focar só na Libertadores e na Copa do Brasil e conseguiu. Eu fui um que critiquei o Dorival. Eu falei, não era para poupar contra o Ceará, não era para poupar contra o Palmeiras, e ele poupou. Agora, ele calou minha boca quando ele foi lá e ganhou as 2 competições, porque aí ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, e aí não ganhou o Brasileiro, mas o planejamento deu certo. Agora, poderia dar errado. O Flamengo pode focar em Copa do Brasil e Libertadores, não ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, e aí não ter focado também no Campeonato Brasileiro. E isso incomodou o Sampaoli. Isso deixou o Sampaoli incomodado. E aí o Sampaoli ele continua. Ele diz, se um não consegue
os objetivos é uma frustração. Temos que reagir rapidamente para que o time encontre o que todo mundo lembra. O jogo no Paraguai vai ser muito difícil. O Olímpia é muito competitivo. Essa é a declaração do Sampaoli. E ele diz, sobre essa situação ainda do incômodo dele, ele fala, o time, é agora que ele deixa claro que contra times de menor expressão, o Flamengo não está entrando focado. Nessa declaração, o Sampaoli deixa claro esse incômodo. Porque ele diz, o time hoje, assim como América e Bragantino, faltou competir. E isso é responsabilidade de todos. Eu falo sempre a mesma coisa, inclusive quando o time ganha. Uma etapa difícil. A gente entrou aqui num momento muito difícil do clube. Tentou mudar a cara do time. O jogo como hoje atrasa um pouco o processo. Da minha parte, vou fazer tudo o que puder para que isso melhore. Ou seja, ele deixa claro que essa apatia do Flamengo atrasa o processo de evolução do time. Ele deixa claro um incômodo e ele cita outros 2 jogos contra times de menor expressão, onde o Flamengo não entrou focado. Então é isso aí, galera. Jorge Sampaoli mostrando insatisfação. Também não é para menos, porque o que vem acontecendo com o Flamengo em partidas consideradas, entre aspas, fáceis, é inadmissível. Um time com a qualidade do Flamengo, um elenco com características bastante interessantes, não pode perder partidas dessa forma. Claro que futebol é jogado. Por mais que o Cuiabá tenha jogado melhor e mereceu a vitória, o Flamengo não poderia ter se comportado da forma que se comportou. O Flamengo não levou perigo ao time do Cuiabá em nenhum momento. E isso é o que chama atenção. A derrota em si poderia ter acontecido e a gente não estaria aqui criticando pelo fato do Cuiabá ter sido melhor. Agora, a forma como o Flamengo está jogando algumas partidas é o que vem chamando a atenção de maneira negativa. E Jorge Sampaoli já entendeu que isso tem que ser resolvido. O treinador do Flamengo está observando e precisa tomar algumas atitudes com relação a essa situação. O elenco do Flamengo, principalmente o time reserva, com certeza é melhor do que muitos times titulares do nosso país. Ainda mais levando em consideração o time do Cuiabá, bastante limitado e que mereceu vencer a partida de ontem. O Flamengo precisa abrir o olho porque na quinta-feira tem jogo importante contra o Olímpia no Paraguai. O placar do primeiro jogo foi 1-0, resultado mínimo. E o Flamengo não pode sentar em cima desse resultado e não pode de maneira alguma deixar esse resultado de ontem interferir na partida desta quinta-feira. Porque se o Flamengo for eliminado na Libertadores da América pelo Olímpia, aí sim pode-se dizer que a crise está instalada no Flamengo. Então vamos torcer para que essa semana, para que a partir de hoje, os jogadores virem a chave e comecem a jogar de fato aquilo que sabem. Vamos torcer para que o time titular continue evoluindo, porque lembramos que alguns jogos que aconteceu foi com o time reserva. Poderia até muitos dizer, não, mas o time não tem entrosamento, mas mesmo assim não pode jogar da forma que jogou, não pode perder do jeito que perdeu para o Cuiabá ontem. O Flamengo foi totalmente omisso no que diz respeito a tentativas de vencer. O Flamengo não tentou vencer ontem, o Flamengo parece que entrou para perder. Isso é algo bastante ruim para o nosso Flamengo. Quem perde com tudo isso é o time do Flamengo. E esses jogadores que foram contratados por muito dinheiro precisa colocar a mão na consciência e entender que estão vestindo a camisa do Flamengo. Não é um outro clube. Eles precisam entender que correr é o mínimo que eles deveriam oferecer para o nosso time. Então, Sampaoli já identificou e precisa agora resolver o mais breve possível, se é que ainda dá tempo de brigar por esse campeonato brasileiro. Na minha opinião, Brasileirão pode dar adeus, porque o Botafogo praticamente já está com as duas mãos
no título. Agora é focar de fato na Libertadores da América e Copa do Brasil e não repetir essa atuação nesses campeonatos de mata-mata, porque mata-mata fez um jogo ruim. Adeus o sonho desses campeonatos. É isso aí, nação. O que vocês acharam do comportamento do Flamengo ontem? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.